Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso consultório de investimentos. E hoje é um episódio muito especial, porque eu vou falar com o Pedro Simonetti, que ele é sócio da Giant, que eu sou fã, desde como eu era especialista de investimentos, eu indicava bastante a Giant. Eles têm uma cabeça muito diferente, eles pensam muito em educação, já estão aqui com 5 bi sob gestão, mais de 10 anos de resultado consistente, mais de 50 pessoas desenvolvendo ideias, mais de 100 mil investidores, então vocês vão ver aqui no nosso bate-papo o quanto que a Giant é diferente, né não, Gui? Fala, bem-vindo. Tudo bem? Guilherme Carter, da Smart Brain. Tudo certo? Vamos lá, tudo certo. Não preciso nem introduzir, já introduziu maravilhosamente bem. A gente vai passar aqui Pedro, né, para falar um pouco aí da Giant. Mas antes de começar, tem mais algum ponto para colocar? Não, pô. Então, beleza, eu posso passar primeiro aqui. Então já manda aí pro Pedrão. Não, beleza, Pedro. Assim, que ele tá na artilharia, hein? Vou até preparar aqui. Foi um capacete aí que o Gui vai vir com tudo. A gente vai passar de problemas do puzzle, né, para econometria, Bitcoin, inteligência artificial, mas vamos começar do começo, né, que é melhor. E conta pra gente um pouco, Pedro, né, primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite, um pouco do histórico aí da gestora e dos profissionais que atuam lá, tá? Uhum. E se quiser também já emenda os produtos que vocês têm na casa. Mas vamos com calma. Fechado, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Você falou que você é fã da Giant. Eu sou seu fã já há muito tempo também. Pedro. Sempre acompanhei o seu trabalho de longe, mas eu sempre estava acompanhando. Cara, a Giant é uma gestora... A gente é famoso no mercado por ser uma gestora de fundos quantitativos. Uhum. E a ideia, assim, normalmente quando eu falo fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm na cabeça, o pessoal pensa em robô, algoritmo, que você para pensar não quer dizer nada, é uma descrição completamente vazia. O quantitativo, ele é uma ideia, tá? Ele é a ideia de tentar usar tecnologia para potencializar a nossa capacidade de fazer gestão, potencializar a nossa capacidade de ganhar dinheiro no mercado. Uhum. Então, usar as ferramentas que hoje estão disponíveis para todo mundo para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva. Eu vou usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça jamais consegue fazer. Ou eu vou automatizar a minha execução de ordens para eu reagir mais rápido às coisas que estão acontecendo no mercado e ter algum tipo de vantagem. Uhum. Mas quantitativo, no final, é essa ideia. É a ideia de usar o que está aí hoje, o que todo mundo poderia usar, para tentar ver se isso dá alguma vantagem para a gente. E aí, você até perguntou do histórico da Giant, né? A Giant nasceu em 2012 com essa ideia de usar a tecnologia para potencializar a nossa capacidade. A gente sempre acreditou que, cara, para fazer uma gestora que desse certo, a gente precisava juntar pessoas brilhantes com tecnologia de ponta. Se eu fizer isso, essa é a fórmula para criar uma gestora ganhadora de dinheiro ao longo do tempo. Sim. Então, hoje... Na Giant a gente tem 50 pessoas trabalhando, a maior parte do pessoal é PhD, mestre. A gente tem 60 medalhas de Olimpíada de Matemática. Coloca aí no site já, porque isso chama muita atenção. Por que vai colocar isso? Tem lá o Quem Somos, tá lá 60 medalhas de matemática e física. Qual é a importância disso, Pedro? Boa, essa é a forma bonita de falar que a gente é um monte de nerd, né? A verdade é que eu sou a parte burrinha da empresa, né? Eu sou o único administrador. Premiações e competições de matemática e física, 60 medalhas, muito legal. Os fundadores, o histórico também. Mas tem bullying lá, porque eu também sou administrador, né? Eu sofro bullying. Cara, então, mais ou menos. Tem eu e tem 2 administradores lá, o resto é tudo engenheiro, matemático, físico. Então assim, eu sou o peixinho fora d'água ali. Mas então, a grande ideia era tentar então trazer... Você até perguntou se tem importância essas medalhas de Olimpíada de Matemática. A medalha de Olimpíada de Matemática, ela encapsula um tipo de personalidade que a gente precisa dentro da Giant. Obviamente, se o cara ganhou uma medalha, uma competição de matemática, esse cara é bom de matemática, óbvio. Isso é a primeira parte. Mas mais importante que isso, ele é um tipo de matemático que é voltado a chegar numa solução. Então, quando você tem uma prova dessa, com questões muito difíceis, o cara precisa se virar ali para chegar em algum tipo de resposta final. Nem que aquilo não esteja 100% certo, mas ele precisa terminar o problema. E isso não é o caso para muitos matemáticos, para muitas pessoas voltadas a exato. Tem muita gente que aquela coisa quase que um amor platônico pela matemática, né? Ele acha um negócio bonito e ele passa muito tempo devaneando e rodando em volta de um problema sem chegar numa solução.
Então, o tipo de pessoa que a gente precisa na Giant, a gente chegou à conclusão que eu preciso de um cara com habilidades de exatas muito fortes, mas ao mesmo tempo é um cara voltado a resolver problemas. E a pressão da competição também, né? Total. E é um cara competitivo, querendo ou não, cara, o mercado financeiro é o mercado mais competitivo que existe, né? Então eu preciso ter um cara ali que esteja voltado a chegar em soluções para a gente ganhar dinheiro para os investidores. E eu até perguntei isso porque eu acho muito importante, eu até estava te falando que a gente tem como princípios aqui na Unibanco o CGC, que é capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Para a gente, essa capacidade de raciocínio é o que está precisando no mercado hoje. As pessoas pararam de pensar muito porque se apegaram a robôs também, o Waze, colocaram um monte de ferramenta ali que facilitam e pensam por elas. E elas não querem pensar. Então, a gente estimular a capacidade de raciocínio. Tem até um vídeo muito famoso do professor Clóvis de Barros, que ele fala, isso aí é histórico, que ele fala da questão de você ler algo difícil, aprender algo difícil. Então, quando eu olho isso aqui, eu falo, puta, eu sou um fã da marca e aqui também explica um pouco disso. Vocês batem muito na educação e na capacidade de resolver problema. Quem quer ganhar dinheiro, pessoal? Quem quer ganhar dinheiro no futuro? Quem quer ter uma independência financeira é resolvendo problema, não tem jeito. Todo mundo que ficou rico foi resolvendo algum problema. E é o que vocês estão buscando, pessoas que resolvem problema. Então, isso que eu achei muito legal. Bom, acho que é a primeira vez que eu vejo numa gestora colocar isso. Você sabe, tem uma analogia que eu gosto muito de usar, essa analogia ela representa como a gente enxerga o mercado financeiro. E tudo que a gente faz na gestora é um reflexo de como a gente enxerga o mercado. E o mercado financeiro é uma grande competição. É quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Você tem vários carros ali, várias equipes se degladiando para tentar ganhar dinheiro no mercado. E nessa corrida está todo mundo, tá? As gestoras profissionais como a gente, estão os day traders, estão os investidores pessoa física, estão os bancos, estão os gringos, estão os fundos de pensão, está todo mundo nessa mesma corrida de Fórmula 1 tentando ganhar dinheiro. Qual que é o trabalho de uma gestora profissional? O trabalho da gestora profissional é entregar alfa para os investidores. Num português claro, o que significa isso? É entregar um retorno acima da média do mercado. Se eu conseguir fazer isso ano após ano, eu garanto a prosperidade da gestora. Então, nessa corrida de Fórmula 1, nosso trabalho é tentar terminar ano após ano no pelotão da frente. Tá? Quando as pessoas pensam numa corrida de Fórmula 1, normalmente as pessoas pensam na figura do piloto. O piloto, ele faz a diferença se você vai ganhar uma corrida ou não. Óbvio, né? O piloto é muito importante. Agora, se você pega o último piloto da Fórmula 1 de hoje, você pega o Ayrton Senna, pega o melhor piloto da história e coloca para competir com o último piloto da Fórmula 1 de hoje. Só que o Ayrton Senna estava usando o carro que ele usava na época e o piloto usando o carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance. Porque o piloto, ele é muito importante. Agora, a ferramenta que ele usa para competir, a tecnologia que ele usa para competir é igualmente importante. Então, o que é a Giant? A Giant é uma gestora que enxergou que eu preciso investir nesses dois. Você até mencionou, né, que hoje em dia tem muita gente usando essas ferramentas e meio que deixando de pensar, ela terceiriza a capacidade. Isso não funciona também. Não adianta você ter um carro fodido sem ter um piloto. Verdade. E também não adianta você ter um piloto muito bom sem ter um carro bom. Verdade. Você precisa ter as duas partes. E é bem isso que a gente está tentando mirar. Eu acho que a gente vai ter que chamar o Piquet aqui, né? Que ele falou que o Ayrton Senna foi o piloto, eu acho que ele vai ficar chateado. Mas, vamos lá. Ayrton Senna era monstro demais. Mas é engraçado. Acho que tem um emocional também por trás, carrega tudo junto, né? Porque ele representa pro Brasil. Sim. Cara, a gente vai Brasil pro mundo, né? Acho que no mundo... aqui, né? Não. Tem uma briga aqui. Não, mas é bom demais. Sim, com certeza. E em relação, assim, aos produtos, né, que vocês têm, se você puder colocar também, Lucas, ali, passar em fundos, dentro ali da internet, você tem alguns produtos ali. Eu queria que você falasse, assim, de modo geral, né? Tá. O que cada um, né? Tem uma diferença cada um, né? Todos são quantitativos, obviamente, né? Mas explicar, no geral, cada produto. Tá bom, vamos lá então. A gente tem duas famílias de fundos na Giant. Tá? Apesar de aparecer um monte de fundo aí, na verdade você tem fundos que são variações da mesma estratégia, mas eu tenho duas grandes estratégias só. Tem a estratégia do Zaratustra e tem a estratégia do Sigma. O Zaratustra, ele é um fundo de alfa. Né? A grande ideia dele, o fundo tem 40 estratégias diferentes rodando em paralelo. Tá? Mas tem uma explicação que eu gosto muito dele, que ela tenta condensar o comportamento de 40 estratégias diferentes numa explicação só. Então, óbvio que é uma simplificação, mas ela é muito útil para entender o fundo e entender o que esperar do fundo nos determinados momentos de mercado, que é o seguinte. O Zaratustra ele é um grande radar.
Ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. E ele está buscando indícios de que os preços em determinado mercado vão ter uma disparada, seja para cima ou para baixo. Quando ele encontra esse indício, ele é muito rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. Então, essa é a ideia do Zara. Ele é um radar de fortes movimentações monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Essas fortes movimentações elas podem acontecer desde ao longo de vários meses, tipo um bull market generalizado ao redor do mundo inteiro. Pode acontecer em dias e pode acontecer em minutos, pode acontecer em segundos. Né? Você tem movimentações muito rápidas que o fundo está parametrizado para tentar pegar independente do tempo que dure. São 40 países ou 40 estratégias? 40 estratégias e 40 países. Isso é só uma coincidência, tá? Não tem a ver uma coisa com a outra. Okay. É um fundo que, assim, o fundo emite de 50 a 100 mil ordens por dia. Então, é um fundo muito rápido que está tentando capturar essas disparadas de preço, seja para cima ou para baixo. Esse é o fundo mais antigo da casa, né? É o fundo que a gente começou em 2012. O resultado acumulado dele é alguma coisa como... 383%, né? Esse é desde o início, desculpa. 200%, 206% do CDI acumulado. Aí tem gente que até fala, pô, o CDI até outro dia estava 2, cara. Nesses 12 anos, a maior parte do tempo, o CDI estava entre 15 e 10. Brigar com então, o CDI, é um retorno alto e é um fundo descorrelacionado também, né? Isso é uma coisa legal. Como a estratégia dele é muito diferente das outras estratégias disponíveis no mercado, é um fundo que tem um comportamento diferente. E por ele ser diferente, uma ferramenta muito poderosa para diversificação. Até uma curiosidade, né? Eu falei para vocês, ele é um radar de fortes movimentações. O que é uma forte movimentação que o fundo ganha dinheiro? Coronavírus, por exemplo. Um momento em que o mercado inteiro foi um banho de sangue, o Zara foi super bem, a ponto de que se você, por exemplo, tivesse 90% de outros fundos na carteira e 10% de Zara... 90% foi um banho de sangue, porque o mercado inteiro foi um banho de sangue. O Zara, ele foi bem a ponto de compensar parte da perda que você teve no resto da carteira. Caramba. Então, é um fundo agressivo quando você olha ele individualmente, mas quando você olha no contexto de carteira, é um fundo que reduz a vol da carteira de praticamente qualquer carteira por ele ser tão descorrelacionado. E tem, assim, lógico, é quantitativo, eu não vou perguntar aí, você não deve saber, né? Geralmente, o que está posicionado agora e tal, né? Enfim, não é uma coisa... tão simples, mas e qual existe um peso maior em algum país? Brasil? O Brasil é o maior peso. Hoje ele tem 40% do risco dele no Brasil, 60% espalhado em vários países ao redor do mundo. Tá? E aí eu posso até te dar a posição das posições... claro que eu tô falando isso aqui para você agora, pode ser que daqui a 5 minutos, essa hora que eu sair do escritório, o fundo tinha uma posição grande comprada em equities ao redor do mundo inteiro. Ele estava com uma posição aplicada em juros aqui no Brasil e tomado lá fora. E ele está com uma posição aí menor comprada em real contra dólar. E contra uma cesta de moedas, mas especialmente contra o dólar. E commodities commodities é o que ele mais muda. Então, commodities é sempre mais difícil de dizer. Imagina. Legal. Mas já é um site, né? Então, comprado. Só que pode mudar a qualquer momento. Assim, é aquela estratégia que você não consegue copiar, né? Você sabe, isso é um ponto legal. Não tem braço para copiar. Normalmente, quando você pergunta para um gestor sobre as posições dele e ele te fala... Normalmente isso implica numa convicção de longo prazo. Sim. E no nosso caso não poderia ser mais diferente. Assim, a gente tem as posições que estão lá hoje, mas isso pode mudar amanhã e assim, não é que eu acho que dólar ficar comprado em bolsa agora é a melhor coisa do mundo. Não é isso. Nesse instante, o fundo a gente acha que mas isso pode mudar daqui a 15 minutos. Mas ele fica buscando espaço para arbitrar. Também tem algumas, como eu falei, né, são 40 estratégias diferentes ali. Então tem muita coisa de tendência, tem muita coisa de reversão, tem coisa de cointegração, tem algumas coisinhas de arbitragem, apesar de arbitragem ser um tipo de estratégia que a capacity é muito pequena. Então, para um fundo do tamanho do Zara, é muito difícil. Normalmente, você não consegue explorar muito esse tipo de coisa, porque você consegue empregar 10 milhões de reais lá. Para um fundo de 4 bi, não vai fazer a menor diferença, entendeu? Por isso tem que estar fora do Brasil uma parte também, né? Porque liquidez também, né? Sim, e tem muita oportunidade de alfa que a gente encontra lá, principalmente em países com uma estrutura parecida com o Brasil. Você pega, por exemplo, Estados Unidos, os países desenvolvidos, obviamente tem muita competição lá e os sharps das estratégias eles tendem a ser um pouco mais reduzidos. Agora, quando você pega países tipo Chile, México, que tem uma similaridade maior com o mercado brasileiro, você tende a encontrar boas oportunidades para gerar resultado.
Juro alto, inflação alta e bomba na rua. É isso que precisa. Muito bom. Então temos o Zara e qual que é o outro? O Zara aliás, a outra estratégia é o Sigma. O Sigma, ele já é um fundo mais passivo. A ideia desse fundo é comprar, é um fundo de alocação global. Então a ideia é oferecer uma exposição estatisticamente balanceada dos principais mercados ao redor do mundo inteiro. Então, ao contrário do Zara, o Zara ele é long, ele pode entrar long e pode entrar short, né? Ele pode operar comprado, vendido, ele pode fazer o que ele quiser. O Sigma é um fundo comprado. Então a ideia é compra os principais mercados, faz uma balanceia eles estatisticamente para você tentar depender igualmente de cada um dos mercados e segura para o longo prazo. Né? É uma proposta um pouco diferente, é um fundo mais de beta, o Zara é um fundo mais de alfa. Muito bom. Eles operam alavancado? Desculpa, obviamente, eu entendo que esse outro não, mas o Zara ele opera alavancado? Sim, essa pergunta ela é tricky. Porque tem alguns ativos que você só consegue operar de forma alavancada. Por exemplo, os juros, para você montar uma posição, por exemplo, em DI aqui no Brasil, como o negócio mexe muito pouquinho, para você ter uma posição que faz alguma diferença na carteira, necessariamente você vai ter alguma alavancagem. Sim. Agora, você pegar, por exemplo, uma posição de bolsa, uma posição grande em bolsa, pode ser uma posição de 40% do fundo, 30%, nunca vai alavancar, vai ter mais de 100% de exposição. O dólar, uma posição grande, é uma posição de 60%, 70%. Juros, uma posição média é de 3, 4 PLs do fundo, né? 340%, 400% do tamanho. Mas isso está longe isso não quer dizer que o fundo pode perder mais dinheiro do que ele tem, né? Você está falando de uma coisa que mexe poucos bips ali. E, assim, quando tem uma movimentação forte, uma movimentação de 1% para cima, 1% para baixo. Muito bom. Acabou aí? É só uma pancada aqui, Não, ó. acabou, mas... Tenta, segura aí. Jogar um pouco de água. Segura aí, deixa eu falar um pouco da... Deixa eu só fazer um complemento, Claro. eu acabei não falando, né? Então, você tem essas duas grandes estratégias, a estratégia do Zara e do Sigma. Cada um deles tem um espelho que é a mesma estratégia, só que com menos volatilidade. Então, o Darius é o 2/3 da volatilidade do Zara. É a mesma estratégia, só que o tamanho das posições é 2/3 da do Zara. Tá bom. O Sigma tem o Axis, que é metade das posições, metade da volatilidade. A gente tem um fundo que é o Giant Prev, que é a combinação das duas estratégias num fundo só. E a gente tem o Zaratustra Prev, que aí é só usar na casca de previdência. Tá. Show. Passei por todos os Depois a gente produtos volta da casa agora. A gente volta um pouco disso, falando até da carta de gestor, tudo. Mas antes, eu queria entrar um pouco na sua história. Porque, pô, você tem 29 anos e tomando decisões importantes, conseguiu crescer muito rápido numa indústria muito competitiva, que é o mercado financeiro. Então, como foi sua trajetória? Você fez administração e aí você entrou na Giant. Como que foi essa história? Boa. Eu fiz administração na FGV e na GV tem uma coisa que você só pode estagiar nos últimos, se não me engano, a partir do 6º semestre, né? Então, 5º semestre eu fui fazer faculdade, passei 6 meses estudando em Barcelona, voltei pro Brasil e comecei a procurar emprego. Eu sabia que eu queria mercado financeiro, mas não sabia exatamente o que, né? Aí eu fiz aquele famoso spray and pray, né? Mandei currículo para todo mundo, desde banco até gestor, eu mandei currículo para todo mundo. Como eu não entendia nada, eu falei, cara, eu vou lá conversar com o pessoal e eu entendo, né? Porque o cara vai me conhecer na entrevista, mas eu vou conhecer a empresa também. Vou ver se não for legal, eu pulo fora. E fiz algumas entrevistas, conversei com o pessoal. E aí foi interessante que eu fui fazer uma entrevista no Nubank. E no Nubank, para a vaga que eu queria ali, era estagiário. Eu não lembro se era estagiário ou trainee, alguma coisa 2016? assim. Isso foi em 2016. Eles tinham uma prova de matemática, de GMAT, que era difícil pra burro, cara. E eu tava numa sala que eu lembro que era eu, aí um pessoal do ITA, um pessoal da Poli e eu fazendo aquilo lá, né? E aí eu fiz a prova, cara, fui mal pra caramba. Falei, nossa senhora, eu sou burro, né? O que eu vou fazer? Eu sou burro. Obviamente não passei no Nubank, só que aí depois dessa prova eu falei, cara, eu preciso estudar GMAT. GMAT, pra quem não sabe, todo mundo acho que deve saber, mas é um tipo de pergunta de lógica que você tem que ser inteligente, assim, se você tentar fazer na marra a pergunta, você não vai conseguir, porque você tem pouquíssimo tempo para responder, então você tem que ter alguma sacadinha para responder aquilo de uma forma inteligente, seja eliminando coisas que não dariam para ser, seja pensando em algum atalho para você responder. E
eu comecei a estudar. Eu passei, sei lá, 2, 3 semanas fazendo um monte de questão de GMAT. E aí chegou veio uma vaga para mim por um amigo meu numa empresa chamada Visia Investimentos, que era a Giant lá atrás. E aí eu fui fazer a entrevista lá e nessa entrevista eles deram uma prova de GMAT para eu fazer. E eu lembro, eu até encontrei essa prova esses dias lá, mandei pro pessoal. E era uma prova de 12 questões que a gente tinha. E você tinha 17 minutos para responder. E era difícil o negócio. Só que eu tinha acabado de estudar aquilo. Então eu fiz a prova ali e tal, entreguei pro pessoal. Resultado, eu tirei 10 de 12. Caramba. Eu falei para vocês que na Giant só tem nerd, né? A nota mais alta que alguém tinha tirado naquela prova tinha sido 9. Nossa, então, os caras falaram, achei um gênio. Achei um moleque aqui que é gênio e ele sabe falar ok e, porra, vou... Estourando. Eu espero que eles saibam dessa história, né? Então, eles falam... Você sabe que se você perguntar pra eles, eles vão falar que eu tô mentindo aqui, que eu chutei tudo e acertei. Né? Porque depois eles perceberam que eu não era tão gênio assim. Mas na hora, eles falaram, pô... E, cara, eu entrei na Visia lá atrás... eu dei muita sorte, para ser sincero. Eu tava até te falando aqui antes da gente começar, porque os meus chefes lá, o Flávio, o Rodrigo, o Cris, são os fundadores. Eles me abraçaram desde o início e me pegaram para treinar. E mais do que isso, eles me colocaram... A empresa pequena, uma vantagem... Assim, na época, o Zara tinha 30 milhões de reais. Era minúsculo. E empresa pequena tem uma vantagem que você tem que fazer um pouco de... Assim, não tem um trabalho... Pelo menos lá não tinha um trabalho muito bem definido. Assim, eu preciso de alguém para resolver esse problema. Resolvo o problema. Entendeu? Não tem, eu fazia um pouco de tudo. Sim. E aí, cara, eu fiz análise de fundos. Aí depois eu fui fazer operacional. Só fiz besteira no operacional. Ainda bem que eu não quebrei o fundo, mas poderia ter quebrado. Cara, eu passei por todas as áreas dentro da Giant e fiz tudo mal. A verdade é essa. Só que os caras gostaram de mim. E aí, o Rodrigo até brinca que ele ia me mandar embora. Depois eu fiz umas cagadas no operacional lá. E ele falou, cara, eu gosto muito desse moleque aqui. O que você fez? Nossa, mas era uma atrás da outra. Você sabe, nada tão grave, mas tantas vezes que... Não, botei uma ordem de compra muito... A verdade é que Não, isso é automatizado, isso não daria. Mas toda a parte de boletagem de ativo, boletagem de passiva, é um problema que não é na operação do fundo em si, mas é um problema para conciliação de carteira depois. Sim. Ou seja, é o problema que estoura tarde da noite e aí tem que todo mundo socorrer e deixa todo mundo irritado. Fiz muito operacional, não estava dando certo. O Rodrigo até brinca que ele fala, cara, eu ia te mandar embora, mesmo. Assim, eu gostava dele, mas eu gosto do Pedro, mas, cara, não tem como, ele não tá dando certo aqui. E aí o Flávio, que é o irmão dele, falou, cara, deixa eu tentar ir no comercial. Talvez dê. E aí, graças a Deus, ele teve essa ideia, porque aí eu me achei. Aí meu trabalho foi, putz, como é que eu explico um fundo que é complexo, uma operação que é muito complexa, de uma forma que as pessoas consigam entender? Esse tem um diferencial muito competitivo frente aos nerds lá, né? Total, mas é muito isso, porque você coloca o pessoal aqui, são todos muito bonzinhos, mas é muito difícil de entender Não, dá pra você precisa de alguém burro explicando, esse é o ponto. Porque se alguém... eu preciso ir até o limite onde é possível eu entender e as pessoas que não são desse meio, que estão imersas nesse assunto. Você traz a forma didática, né? Igual você falando aqui no podcast já é diferente de alguns gestores que a gente pega. Porque, por exemplo, você já falou alfa, já explicou o que é alfa. Nos outros a gente explica o que é alfa, explica isso. Então você já explica, já dá pra ver que é diferente. Mas não diga isso de você, não. Bom, não... já faz um trabalho muito difícil de simplificar a resposta, entendeu? Então, assim... Mas era esse o trabalho. E aí acabou dando super certo, né? A gente saiu de 30 milhões de reais, hoje a gente está com 5 bi sob gestão. Foi um crescimento, e você se tornou sócio, né? Sim. Por que você se tornou sócio? Cara, eu me tornei sócio ali no comecinho de 2019. Então, 3 anos depois de que eu comecei a trabalhar na Giant. E, cara, eu acho que teve muito a ver com resultado. Né? Pô, a gente começou a fazer um trabalho muito legal. Quando a gente entrou nas plataformas, lá atrás, ninguém conhecia nada de quantitativo. Quantitativo era um black box, era um grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Tanto dos investidores, quanto dos assessores, quanto até dos alocadores. Eu peguei essa época, então era tudo diferente mesmo, era muito novo. E aí, o que a gente fez? Quando a gente entrou nas plataformas, a gente fez um trabalho forte de visitar
todo mundo pessoalmente. Então, putz, todos os assessores ao redor do Brasil inteiro, cara, eu rodei o Brasil muitas vezes num trabalho de educação mesmo, de explicar para o pessoal. Eu queria que o pessoal realmente entendesse. Óbvio que a operação é complexa, mas a intuição do que a gente faz, eu arrisco dizer que ela é muito mais simples do que outras gestoras. Quando você para pensar, fala, cara, quantitativo é usar tecnologia, usar um radar de fortes movimentações, cara, é fácil de entender, entendeu? A intuição por trás é simples. O problema é que as pessoas ficam muito focadas em tentar entender a operação, cara. A operação é complexa. Aí você precisa PhD e ter Olimpíadas de Matemática mesmo, entendeu? Sim. Mas não é útil você saber, a não ser que você queira abrir um gestor quantitativo, o útil é você entender o que esperar, é entender a intuição. E quando a gente teve essa sacada e começou a viajar o Brasil inteiro e, cara, o resultado veio. A captação veio, a gente cresceu muito, né? Putz, em 2000 e... É o que eu falei, cara. A gente saiu de 30 milhões, foi para 5 bi. Ali, nessa época que eu virei sócio, a gente deve ter ido para 1 bi, que já era de 30 para 1 bi, foi muita coisa. E aí o pessoal me convidou para virar sócio. Então, resolveu o problema, né? Mais uma vez. Total. Porque o problema era o seguinte, os nerds lá, né? Vamos dizer assim, os PhDs não conseguiam explicar o fundo, né? Como ele conseguiu explicar, conseguiu captar, entendeu? Se relacionou bem com os assessores, com os investidores. Isso é muito, porque o Zara, quando eu entrei, ele já tinha 4 anos. E 4 anos de um resultado espetacular. Então, o resultado, ele é importante, mas você precisa conseguir comunicar, entendeu? E aí, eu dei muita sorte também, os caras me treinaram muito, mas a gente, e não fui eu, né? Foi o time ali, eu com o Flávio, com o Rodrigo, a gente conseguiu, virou uma chavinha, a gente entendeu como comunicar. E a hora que a gente fez isso, aí o resultado veio. Eu tomei a liberdade aqui, eu não conheço, mas vocês chamaram de nerd, eu chamei também, tá? Mas tá? Mas assim... você tá com o pezinho lá com os nerds também. Eu fui ficando ao longo do tempo, eu fui sendo contaminado. Você queria compartilhar uma dor minha, que acho que foi o que você explicou do Nubank. Eu, quando eu era mais novo, fiz processo seletivo na McKinsey e me tacaram a porra do GMAT lá. Cara, eu fiquei puto. Porque GMAT, pra mim, assim, né? Ainda mais administrador, eu tenho que me preparar pra fazer, entendeu? E aí deu a mesma coisa, assim, né? Show de horror, né? Mas ok. E deixa eu te falar, Pedro, como no mercado financeiro, enfim, todo mundo tem um benchmark, né? E aí, quando a gente olha a Giant, seja aqui no Brasil ou no mundo, com quem que eu comparo a gestora? Quais são os peers? Essa pergunta é muito boa. Cara, eu acho assim, vou te dar a visão interna, tá? No mundo quantitativo, o Brasil tem poucos exemplos, né? Querendo ou não, a gente tem 5 bi, a gente é a maior gestora quantitativa da América Latina. E eu gosto de dar esse número porque dá para entender que não tem muita coisa na América Latina, né? A gente tem 5 bi, um bom tamanho, mas está longe de ser uma gestora enorme. Agora, quando você olha o mercado lá de fora, dos 10 maiores hedge funds do mundo, 8 deles são quantos? Os primeiros quantitativos, eles nasceram na década de 80. Cara, não tinha computador pessoal na época. O pessoal fazia as contas na mão. Então, é um tipo de filosofia de investimento que já dominou o mercado lá fora há muitos e muitos anos. Aqui no Brasil é um negócio que está entrando no vocabulário dos investidores, começou a entrar mais recentemente. Então, lá fora a gente tem vários peers que a gente olha muito, cara. Two Sigma, AQR publica muito paper, então é muito legal de acompanhar eles, porque eles efetivamente falam o que eles estão fazendo. A Renaissance é uma gestora que, aí esse ninguém sabe o que eles fazem, é a gestora do fundo Medallion. O Medallion é um fundo que está há 30 anos dando 66% de retorno todo ano, em dólar. Então, e aí, 66%? Eu não tenho problema nenhum em fazer propaganda para eles, porque não dá para investir no fundo deles, o fundo é só para funcionários. Tem 10 bi de dólar e é só para funcionários. Imagina o tamanho. A pirâmide, então pode. Coloca na tela aí, vê esse Medallion, né? Eles... Então, esse é um que a gente... Esse é mais aspiracional do que qualquer outra coisa, mas é um pessoal que a gente tenta descobrir o máximo de coisas que eles estão fazendo. O pessoal da Citadel lá fora. Enfim, lá fora tem vários bons nomes. O pessoal da MAN, da MAN AHL. A Sistemática, que é da Leda Braga, é uma brasileira. Sim. Enfim, lá fora tem bastante gente. Aqui no Brasil, a gente se compara muito com os... Aí já do ponto de vista mais de business. A gente é um fundo multimercado. A ferramenta que a gente usa é quant, mas ferramenta não é estratégia. Né? Então, a gente se compara aqui dentro, a nossa briga, os nossos peers são os multimercados, todos eles. Pode ser um gestor macro, pode ser um gestor long and short, mas é todo mundo na mesma competição ali, entendeu? Tem alguns outros quantos aqui no Brasil, mas aí você tem
poucos nomes. Você tem a Kadima, que é um pouco mais antiga. Lá no Rio, né? Lá no Rio. Eu tava tentando lembrar esse cara. Mas ele é mais equity, né? Eu acho que não, eles têm multimercado também. Mas enfim, aqui no Brasil são poucos nomes ainda, são os nomes que... Você tem alguns novos agora, mas é uma indústria ainda que tá se desenvolvendo ainda. Né? Legal. Esse daí do... É esse mesmo. Jim Simons. Esse mesmo. Medallion Fund. Mas também não tá aberto, né? Ele só aparece em notícia, não tem nem site deles. Só o gringo, né? Eles têm algumas histórias interessantes, né? O Medallion, eles são um fundo de mais de 30 anos. Dizem que eles têm mais poder computacional do que a Cisco, rodando lá dentro. O nome Medallion, inclusive, ele vem de medalhões medalhão no sentido era só professor. O próprio Jim Simons, ele tem um prêmio que não é Nobel, é um prêmio de estatística, que eu esqueci o nome, Oswald Veblen, que ele fez uma teoria lá que, cara, é uma teoria que hoje é base da teoria das cordas no física quântica. Aí tem uma história legal, né? E algum tempo atrás saiu uma notícia que eles estavam tentando usar... Isso aqui é especulação, tá? Agora virou, mas que eles estavam usando reconhecimento facial e reconhecimento de voz para operar no mercado. E essa notícia, eles não falam o que eles fazem, né? Mas eles foram no projeto Watson da IBM, sabe aquele projeto de inteligência artificial? E contrataram todo o time de reconhecimento de voz e expressão facial de lá. Então, a pessoa falou, alguma coisa com isso eles estão usando. E aí, quando o Trump ganhou as eleições em 2016, o pessoal começou a comentar que parecia que eles treinaram um algoritmo para ler as microexpressões faciais e o tom de voz do Trump, porque o Trump era uma pessoa pública antes, então tinha muito vídeo dele falando. E esse algoritmo ele comparava a microexpressão facial e a entonação de voz dele com o teor do que ele ia falar logo depois. Então, com essa entonação de voz, essa expressão facial, ele falou um absurdo depois. Ou com essa entonação de voz, essa expressão facial, ele foi super moderado, super comedido. Aí o cara ganha as eleições, sobe no púlpito lá e fala, bom dia. Ele já tem uma ideia do teor, não sabe o que ele vai falar, mas tem uma ideia do teor do que ele vai falar. Entendi. E que pode, assim, o presidente falou, vai mexer mercado e pode ser que seja um edge para ganhar dinheiro. Enfim, a anedota, né? Eu não sei o quão disso... O que eles contrataram um monte de gente da IBM dessa área, isso é fato. Todo o resto é especulação. Muito bom. E como que você tá vendo esse crescimento agora da inteligência artificial? Porque agora voltou a entrar muito na moda. Todo mundo fala. Você vê que agora chegou de vez, todo mundo vai utilizar. Vocês estão utilizando mais agora? Chegou no... Sim, para muita gente é novidade, mas para vocês, isso aí já tinha, algo não é novo. Vocês que têm essa percepção que já usavam isso, como que você vê essa parte? Cara, você sabe que essa pergunta ela é muito legal, porque a minha resposta ela mudou completamente de sei lá, 2 anos para cá. A gente começou a usar a inteligência artificial na Giant em 2013. Que a gente começou as primeiras pesquisas e a gente tem vários casos de uso, depois eu falo isso para vocês. Mas então a gente sempre foi um entusiasta. Eu sempre fui o cara que animava muito falar sobre isso, porque é um negócio, a gente é super entusiasta. Agora, desde que o ChatGPT surgiu, ele popularizou o uso de inteligência artificial para todo mundo. Antes era uma coisa restrita a PhDs, agora qualquer um que tem acesso a um computador, um celular consegue usar. E aí o negócio virou um hype absurdo e a gente saiu no espectro de mega entusiasta, porque a galera tá tão entusiasta que agora a gente talvez seja os mais céticos. Mas qual que é o ponto, né? A inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, tem vários casos de uso muito legais, mas também tem o que a gente vê, as pessoas estão achando muito que agora eu vou terceirizar todo o trabalho, agora esse negócio aqui é uma super inteligência. A própria palavra inteligência na expressão inteligência artificial, ela é uma palavra ruim. Porque quando a gente fala de inteligência, a gente pensa uma inteligência humana, alguma capacidade de raciocinar, que está muito longe do que é de fato um algoritmo de aprendizagem. Tem uma... O que a gente percebe é o seguinte, né? Inteligência artificial é uma ferramenta. E, na verdade, o pessoal coloca como tudo no mesmo bolo, mas você tem vertentes muito diferentes. O algoritmo do Netflix, ele não é parecido com o algoritmo da Tesla, que também não é parecido com o ChatGPT. Você tem vertentes muito diferentes e cada vertente, ela serve muito bem para resolver um tipo de problema e serve muito mal para resolver todos os outros.
Então, vou dar o exemplo do ChatGPT, né? O ChatGPT, ele é uma ferramenta que nasceu... A gente consegue dividir em 5 tribos, em 5 vertentes de pesquisa no machine learning, tá? Cada uma dessas vertentes, ela acredita que a forma de gerar aprendizado é uma diferente. Então, por exemplo, os simbolistas, que é onde o ChatGPT se encaixa, ele fala que a melhor forma de gerar aprendizado para a máquina é fazer o oposto do que as pessoas fazem. As pessoas aprendem pelo processo de dedução. Então, por exemplo, eu vou chegar de uma realidade abrangente e vou deduzir uma realidade particular. Por exemplo, eu sei que todos os seres humanos são mortais, então é uma regra abrangente, e eu sei que o Sócrates é um ser humano. Logo, eu consigo deduzir que o Sócrates é mortal. Eu saí de uma coisa abrangente e cheguei numa realidade particular. Os simbolistas, eles acreditam que a forma de gerar aprendizado é fazer a indução, fazer a máquina fazer a indução, é o processo oposto. Eu vou partir de várias realidades particulares e vou generalizar uma regra abrangente. Então, o Sócrates é ser humano e o Sócrates morreu. Platão é ser humano, Platão morreu. O Aristóteles é ser humano e Aristóteles morreu. Logo, eu posso tentar generalizar daí que todos os seres humanos são mortais. Então, eu pego muitos dados e eu vou generalizar regras abrangentes a partir dali. Funciona muito bem, por exemplo, então o que o ChatGPT é? Eu peguei tudo que está escrito na internet, treinei ele vai generalizar coisas dali e todas as respostas que ele te dá são generalizações do que ele aprendeu. Quais são os problemas disso? Tem muita besteira escrita na internet. Se você precisa de uma coisa específica, é horroroso, porque ele, por definição, vai te dar coisas genéricas. Ele funciona, por exemplo, para te dar uma recomendação de filme. Não se você está querendo uma coisa personalizada. Eu nunca testei. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de tudo que está escrito sobre filmes na internet e vai generalizar. Provavelmente ele vai te dar bons filmes, porque a maior parte das pessoas estão falando que esses filmes são bons. Mas ela não é igual ao Netflix, que vai dar uma recomendação personalizada segundo o seu gosto pessoal. Para fazer isso, como que foi feito o algoritmo do Netflix? Ele vai usar uma outra abordagem. Ele vai usar a tribo dos analogistas. Por que eles estão pegando? Eles estão tentando pegar coisas, analogias, né? Eles estão tentando buscar similaridades. Então, por exemplo, imagina que você usa o Netflix, você assistiu o filme A e deu 5 estrelas. Você assistiu o filme B e deu 5 estrelas, e o filme C deu 5 estrelas. Eu assisti o filme A, dei 5 estrelas. O filme B, 5 estrelas, e não assisti o filme C. O algoritmo ele vai olhar e falar, vocês parecem ser duas pessoas muito parecidas. Dado que eu não assisti o filme C, ele vai me indicar o filme C. Então, é uma outra lógica de algoritmo que serve para resolver um problema muito específico, coisa que o ChatGPT não conseguiria fazer. Então, toda essa volta para falar que assim, hoje, com todo o hype, as pessoas estão pegando inteligência artificial e falando, cara, é uma coisa só aqui. E a verdade é que é como se tivesse uma caixa de ferramentas. A inteligência artificial é uma caixa de ferramentas e dentro da caixa você tem martelo, você tem parafusadeira, você tem um monte de coisa. Dependendo do problema que você quer resolver, você tem que usar a ferramenta certa. Se você quiser pregar um prego e você for usar uma chave de fenda, não vai dar certo. Então, para todo mundo que está usando isso, o primeiro trabalho é definir com precisão o problema que você precisa resolver e depois você vai buscar qual que é a ferramenta melhor para resolver ele. Muito bom. Acho que agora você tem que fazer um negócio aqui pro pessoal. Retirar que você falou que você é boa, porque senão vai estar todo mundo ferrado. Mas assim é bom, né? O pessoal a galera vai estudar, assistir né? aqui e fala, pô... Gente, eu disfarço bem. É só isso. Andando bem demais aqui, pô. Não, manda. Não, legal. Eu acho que é importante a gente usar essas ferramentas pro dia a dia. E já passou pela cabeça de vocês ter a consultoria de vocês, a assessoria, porque aí você pega toda a inteligência de vocês e pega desde o perfil do cara, uma reserva de emergência. Já passou pela cabeça de vocês isso? Estou antecipando algum projeto aqui? Não, eu vou te falar assim, já passou pela nossa cabeça? Já. Mas não a gente chegou à conclusão que não é o nosso core. O nosso core, é verdade assim, a gente se propõe a fazer uma coisa que já é difícil pra caramba por natureza. Cara, eu consegui entregar alfa para os investidores consistentemente, ano após ano, já é muita coisa no nosso prato. E a gente decidiu já há bastante tempo atrás que, cara, a gente tem que focar todos os nossos esforços nisso. A gente já até pensou em criar na época que o pessoal tá falando muito de Robo-Advisor, que é uma coisa que ficou gigante lá fora.
Isso foi antes mesmo da Warren, antes de aparecer, a gente olhou, a gente conversou com algumas casas grandes lá fora que fazem isso. No Brasil, na época a gente falou assim, vamos fazer? Aí todos os sócios sentaram, a gente chegou à conclusão e falou, não vamos desviar o foco aqui. Acabou não crescendo muito no Brasil, né? A própria Warren, o Magnetis, eles têm outras vertentes, não só o RoboAdvisor. Mas o ponto é, para responder a sua pergunta, longa história curta, a gente já pensou em fazer um monte de coisa, mas a gente sente que se a gente for começar a dividir muita atenção, fica difícil de fazer o nosso trabalho. Já é difícil se a gente der 150% ali, entendeu? Então eu não quero não dar 150%. E por que você acha que não vingou tanto no Brasil em comparação com os Estados Unidos? A parte de RoboAdvisor? Que é muito assessor, especialista, indo até o cliente. É difícil você ver uma área de investimentos crescer sem assessor, sem os profissionais. Por que você acha isso? Cara, eu acho que talvez, muita gente pergunta se os assessores de investimento, se a gente acredita que assessor de investimento é uma profissão que vai sumir. Isso e a resposta para a sua pergunta é muito parecida com a resposta para essa pergunta. Não acho que vai sumir de forma alguma, porque o investidor, ele quer confiança, ele quer atenção, e a gente não confia, a gente tem muita dificuldade como seres humanos de confiar 100% numa máquina. A gente faz isso lá, mas é que a gente não é uma máquina, cara. O que a gente tem lá é o fruto de uma pesquisa, às vezes de anos que a gente vem desenvolvendo, e a gente automatizou o fruto dessa pesquisa. Eu confio nos gestores que fizeram essa pesquisa. Eu não confio, a máquina está só apertando um botão de compra e venda. Não é o que agrega valor pra gente. O que agrega valor é a inteligência por trás. Quando você fala na parte de investimento pessoal, o cliente ele precisa confiar no cara que está do outro lado. Ele precisa conhecer a vida dele. Ele quer esse contato humano. Isso faz parte. Isso é o trabalho. O assessor, o trabalho dele é esse, né? Ele é 95% psicólogo, 5% que é a parte do investimento propriamente dito. Eu acho que esse é o problema do RoboAdvisor. Ele é frio. É uma coisa assim. Eu acho que é muito difícil tirar a figura da pessoa, porque a figura da pessoa é 95% do trabalho. É muito importante. O assessor tem que estar próximo. E o assessor, ele confia no gestor, né? Então, é nessa linha. Total. É a mesma coisa que você trouxe. Lá no início, o assessor talvez não confiasse tanto na Giant por não ter acesso à Giant, por não saber que... Legal, tem ali toda a parte de inteligência, mas quem que está tocando essa inteligência? Total. E você humanizou. Cara, é o carro que eu falei. Você pode ter um carro, mas quem que tá lá? É o piloto que tá atrás do carro. Eu confio naquele piloto, entendeu? E confio no time de engenheiros que desenhou aquele carro. Mas eu confio nas pessoas, não numa máquina, num robô. Isso é uma discussão ampla, né? Porque também tem um pessoal que fala, olha, essas novas gerações cada vez mais querem menos contato. Então pode ter uma tendência do cara querer tudo online e tal. Mesmo, lógico que isso não elimina o cara tá atendendo online. Mas pode ser uma tendência... E eu acho que é um pouco dos dois. Por quê? A gente fala da nova geração, mas a grande maioria da nova geração tá construindo patrimônio, não tem muito dinheiro. Sim. Aí pega, eu vou colocar lá, mas põe ali 10 milhões na mão de um cara da nova geração, você vai começar a se preocupar. Com certeza. Entendeu? Então, a nova geração vai envelhecer, vai fazer dinheiro, e aí vai começar a ter outras preocupações. Então, acho que é muito isso. Que eu acho que é a barreira, inclusive, que o Nubank tem que quebrar. Que essa geração tá lá. Beleza, tem muito usuário. Mas quando ele começar a ganhar dinheiro, que aí eles estão colocando até a ultravioleta agora, que vai ser a parte de alta renda do Nubank. Como que eles vão fazer que as pessoas que têm muito dinheiro investam por lá? Acho que esse é o grande desafio. E aí eu acho que vai ter que envolver pessoas. Porque eles fizeram lá atrás o movimento de trazer a EasyInvest, colocaram como no Invest, desfizeram a área, mas eu acho que para eles crescerem essa área vai precisar de humano ali. Sim. Então acho que é muito isso. Acho que esse é o movimento dessa nova geração. Vamos ficar velho, hein? Vamos ficar velho. Não, eu quero meu. Não é nem ficar velho, vão ganhar dinheiro. Vão ganhar dinheiro, ficar velho, né? Geralmente. Eles vão ganhar dinheiro. Aí ganhar dinheiro muda as preocupações. Eu acho que esse banco que você comentou, talvez chegue... porque aí o cara fica mais velho, tem mais dinheiro, o cara fica querendo um too big to fail, né? E aí você tem uns bancão, né? Sei lá, daqui a pouco no Nubank deve estar nesse nível, porque não dá pra... Que aí a gente vai até pra outra discussão aqui que a gente tava falando até antes, que entra o universo das criptos. Que é a mesma coisa, o cara que conquistou um patrimônio, tem um dinheirão, ele não vai pegar todo o dinheiro e colocar em Bitcoin. Vai colocar ali, ou não entra, ou coloca 5%, 10%.
Agora o jovem que assim, tem pouco ainda, o cara põe 100% em Bitcoin. Acabou. Então é diferente ali, né? É diferente. É diferente. Então acho que essa questão da geração eles começaram a ganhar dinheiro. E o Nubank ele vai ter que fazer esse desafio. É algo que o C6 já está fazendo diferente. O C6 já olha para a alta renda desde o início, já tem um tipo de serviço diferente. Eles contrataram muitos especialistas, gerente de alta renda, que aí eu acho que pode ter um meio campo aí que tem o Inter também. Então vai ficar bom esse negócio Fica aí. a dica aí, né? Mas fato é que pro jovem hoje está muito melhor do que na nossa época, quando você começou. Puta, Total. Era CDI a 90%. Não, nem fala, né? Era tudo corretagem, qualquer compra era 0,50 de corretagem. Pô, só não pegou essa época. Fundo, eu vendia. Fundo de taxas 5% astronômicas. ao ano, né? Você sabe, o Medallion, aquele fundo que eu falei, ele cobra 5% de administração e 44% de performance. Tinha fundo DI que cobrava por aí também. Mas o cara entrega, né? Pois é. Eu era cobrado, quando eu trabalhava no início como especialista de investimentos, eu tinha reunião com os regionais e a minha maior cobrança da meta era um fundo de 3,9 de ADM. TI. 3,9 de Você ADM. vendeu bastante. Não, era 4,3. Você vendeu bastante. Não, Como base de vendia, comparação, não né? vendia, porque não fazia sentido. Como base de bom comparação, saber, né? Não fazia sentido pra mim. o Zara, ele cobra 1% de administração. O fundo manda 100 mil ordens por dia e cobra 1% de administração. Ah, é? Aham. Eu achei que era 2,20. Então, esse é o padrão da indústria, né? Mas é o que a gente fez um shift na taxa, a gente diminuiu a administração e aumentou a performance. Isso quando a gente criou o fundo já, né? Ele já começou assim, para tentar... Primeiro que é mais alinhado com os investidores, né? Então, pô, quando o fundo não está indo bem, eu cobro menos, e aí eu compenso quando ele dá uma porrada. Inclusive o 27,5 de performance, o pessoal pergunta se é imposto de renda, né? Parece. É a conta, dada a performance que a gente espera do fundo, é a conta que equivale em termos de faturamento para a gestora ao 2,20. Então eu abaixei 1% da administração e Só aumentei um pouco para equivaler ali. E isso acabou sendo muito legal para os investidores, porque o Zara ele tem um perfil, eu sempre brinco que é o fundo mais chato da indústria. Porque o perfil dele, se eu olhar o gráfico dele, parece uma escadinha. Ele anda de lado, de repente ele vem dar uma porrada. Aí ele anda de lado mais um tempão, vem dar mais uma porrada. Eu brinco, tem um cliente meu que ele me ligou uma vez e falou: Pedro, o Zara é o fundo mais chato dessa indústria. Eu falei: pô, como assim? Ele falou: cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu tô puto com você, mas 7 dias no ano eu fico feliz da vida. E ele mais do que compensa o período que ele andou de lado. Então, essa taxa ajuda, porque todo esse período que ele tá andando de lado, eu tô cobrando menos, então eu melhoro um pouco a sensação pro investidor. E aí quando ele vem dar porrada, dá uma olhada, tá vendo que ele parece uma escada? Ele anda de lado, de repente ele sobe um degrau. Anda de lado, sobe um degrau. E isso aqui engana um pouco, porque você fala, pô, é um período pequenininho andando de lado. Esse gráfico tem 12 anos. Às vezes esse período andando de lado são muitos e muitos meses. Né? E aí, pô, num período de uma semana ele vem e ganha o ano. Então isso... É um evento que ele pega ali. lembra, o Zara ele busca fortes movimentações. Ali é Covid, né? Aqui foi o Wesley Day, para baixo. 17, Aí, um ano depois foi o Greve dos Caminhoneiros, é isso mesmo. O Wesley é como chama? O pessoal chama ele de... É o Steve Jobs da carne, né? Saiu de 1 bi de faturamento para 400 bi em 20 anos. Pior que é. Só tá boicotando ele nos Estados Unidos, né? Ah, é? Sim. Parece que tá... Não quero ir lá, não. Ô Pedro, me diz o seguinte, desculpa até se eu não te segui. Você estava falando foi muito bonito aquela parte de inteligência artificial. Lá. Entendeu? Agora eu quero saber como é que a Giant usa a inteligência artificial no dia a dia. Porque eu li uma reportagem falando que vocês, a inteligência artificial ajuda a capturar os ruídos de mercado. Então, quero saber assim, e aí? Boa, a gente tem 3 casos, a gente até pouco tempo atrás tinha 3 casos de uso para inteligência artificial na gestora. Agora tem um 4º. Tá? O primeiro caso de uso é eu conseguir ter acesso a dados que eu não conseguiria ter se eu não estivesse usando uma ferramenta dessa. Então, deixa eu dar um exemplo prático. A gente criou um modelo um tempo atrás que era um modelo de transcrições de earnings calls nos Estados Unidos. Todas as empresas, elas divulgam o resultado, normalmente é trimestralmente. Né? Ela vai divulgar o resultado que ela teve no trimestre.
E a gente começou isso com as empresas que estão no S&P 500. Então, todas as 500 empresas que estão lá, elas trimestralmente vão divulgar o resultado. E, normalmente, o que elas fazem, elas divulgam o resultado e tem um call. Nesse call, normalmente tem sempre essa cara. Primeiro, o CEO da empresa vai lá e faz um discurso. E ele planejou aquele discurso, ele escreveu. Então, toda empresa é maravilhosa no discurso do CEO. E logo depois você tem uma parte de Q&A que os analistas dos bancos perguntam e o CFO responde. Essa parte ela é menos planejada porque são perguntas e respostas, então o cara, obviamente, ele planeja um pouco, mas ele tem que responder de supetão o que os caras estão falando. Então, a gente comprou uma base com 20 anos de transcrições desses earnings calls de todas as empresas do S&P 500 nos Estados Unidos. E a gente pegou um algoritmo que construído em cima de inteligência artificial. É um algoritmo de NLP. NLP é Natural Language Processing. É tentar transformar a linguagem natural, seja voz, seja escrita, em significado, em sinais. Então, esse algoritmo ele estava buscando features ali dentro. Ele estava buscando informações que são relevantes para prever para onde vai a ação daquela empresa. Se vai para cima ou para baixo. Basicamente é isso. Ele está buscando sinais de alfa. Eu vou jogar o Techniquez, depois eu volto para sinal de alfa é qualquer pedaço de informação que tenha valor preditivo sobre o que vai acontecer com o preço desse ativo daqui para frente. Então ele extrai sinais de alfa eu treinei esse algoritmo lendo todos esses earnings calls para pegar essas informações. Inclusive ele pega umas coisas que é legal. Pega umas coisas que são simples, mas ele pega, por exemplo, o que a gente fez, ele conseguia pegar às vezes, discrepância entre o discurso do CEO e do CFO. Como eu falei, o CEO, a empresa é maravilhosa no discurso dele. Então, às vezes, o cara fala de um determinado assunto, fala, não, isso aqui a gente já resolveu e está tudo indo muito bem e vamos embora. Aí depois alguém faz uma pergunta para o CFO e fala, então, esse assunto aqui a gente está tentando resolver. E aí isso virava um sinal. Exato. Ruim. É um sinal ruim. Então a gente treinou esse algoritmo e aí toda vez que sai o earning call das empresas lá, você tem esse modelo operando no mercado, tentando ganhar dinheiro em alguma discrepância dessa. Então esse é o primeiro caso de uso. O primeiro caso de uso é eu conseguir acesso a essas informações, esses tipos de sinais de alfa que eu não conseguiria se eu não tivesse um algoritmo desse. Entendeu? Porque aí eu tô fazendo de 500 ações nos Estados Unidos. Quantas pessoas eu precisaria lendo os earnings calls, ouvindo os earnings calls para tirar essas informações e ainda assim não ia conseguir tirar. E aí, depois a gente cresceu esse modelo. A gente colocou empresas no Brasil e no Canadá. Cara, o negócio vai expandindo, cara, não daria para usar esse tipo de estratégia sem esse tipo de tecnologia. Quer fazer uma pergunta? Não. Tô pensando aqui, depois eu faço comentário. O segundo caso de uso é criar um modelo, ou seja, uma sequência de regras que veio de uma ferramenta de machine learning. Então, é eu treinar uma rede neural em cima de uma base de dados enorme para ver se essa rede neural é capaz de encontrar padrões ali que eu não conseguiria encontrar de uma outra forma. Legal. O terceiro caso de uso, e talvez esse seja o nosso melhor caso de uso, e poucas pessoas falam sobre isso, é na execução das ordens. Então, todo modelo, quando ele vai enviar uma ordem para o mercado, ele não manda a ordem direto para o mercado, ele vai mandar para um executor, que a gente tem um centralizador de ordens que está recebendo ordens de todos os modelos. Esse executor, ele roda algumas coisas de machine learning ali, e qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é mandar as ordens para o mercado, minimizando o máximo o impacto que eu tenho no preço dos ativos. Você pega um fundo grande como o Zara, quando eu começo a comprar determinado ativo, eu vou começar a puxar o preço desse ativo. Então a ideia é, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o histórico de volume de negociação desse ativo ao longo do tempo. Então, por exemplo, você tem momentos que tende a ter mais volume ao longo do dia ou não. Ele vai pegar como que está o book de ofertas naquele momento e ele vai definir uma estratégia. A ordem chega para ele com o seguinte label. Eu preciso comprar tantos lotes de tal ativo, em tal preço e em tal janela de tempo. E aí ele vai pegar essas informações e ele vai decidir como que eu vou executar isso no mercado, reduzindo o impacto que eu tenho. Se eu tenho uma janela de tempo longa, talvez seja melhor eu ir executando aos pouquinhos. Ou eu tenho uma janela muito curta, ou mesmo eu tenho uma janela muito longa, só que está com muito volume no mercado agora, tem uma ordem de venda gigante, eu preciso comprar, cara, já vou sair executando tudo de uma vez. Então ele é uma inteligência que está tentando executar da forma mais eficiente possível. Legal. Esse é o terceiro caso de uso. E agora, com o ChatGPT, tem um quarto caso de uso, que os LLMs, eles funcionam, né? O Large Language Model, ele funciona muito bem para resolver problemas mais, por exemplo, do comercial, ou problemas, escrever tarefas. Uma coisa que eu percebi, assim, para tarefas criativas, ele é muito ruim.
E aí eu já até dei a explicação aqui, ele é generalista. Então, se eu for, por exemplo, escrever um artigo e o artigo é praticamente só ChatGPT, vai ficar um artigo horroroso. Vai ficar um artigo genérico com... Sabe aqueles artigos que são assim, 12 parágrafos que não quer dizer nada nesses 12 parágrafos? Enfim. Agora, se eu tenho, por exemplo, a carta mensal da Giant, a gente tem uma carta trimestral que ela é elaborada, ela é pensada e é mais criativa. E você tem uma carta mensal que ela é engessada. A carta mensal ela tem o seguinte, ela tem 2 blocos. Primeiro a gente ganhou dinheiro no mês passado em tais posições, a gente perdeu dinheiro no mês passado em tais posições, e o segundo bloco o fundo está começando o mês posicionado assim. Como ela é muito bem estruturada, hoje o que a gente fez, a gente treinou um GPT e aí basicamente o que a gente precisa é só jogar as informações do mês lá e ele transforma aquilo no formato da carta perfeito. Então, exatamente. Então, para automatizar, inclusive essas imagens são tudo, agora é tudo que dá a gente usa o ChatGPT, né? Mas, então, para automatizar essas tarefas quase que braçais, né, a gente está usando muito. O próprio pessoal para codar, o pessoal que trabalha codando os nossos modelos, eles têm usado muito também. E aí só tem que tomar um cuidado. A gente tem uma política dentro da Giant que é só code out. Não existe coding. Ou seja, ninguém pode ir lá e imputar um código nosso, propriedade intelectual, no ChatGPT ou no Copilot, onde for. Eu posso pedir para ele e ele me cospe um código e eu tiro o código de lá. Agora, eu imputar não, porque uma vez que eu imputei lá... Isso, assim, você nunca coloca nada no ChatGPT que você não postaria no LinkedIn. Porque isso vai virar insumo para o treino da ferramenta. Sim. Então, a chance de aparecer no computador de alguém, eventualmente... Lucão, cuidado que você vai pesquisar lá. Bom, e outra coisa muito legal que a gente estava comentando são do Puzzle. O que é isso? Que é? Os puzzles do site. Os puzzles. Então, cara, isso é uma iniciativa que a gente começou faz uns 4, 5 anos, que é... Eu falei para vocês, né? Qual que é o tipo de pessoa que a gente precisa atrair na Giant? A gente precisa de caras brilhantes, matemáticos, pessoas com habilidades em exatas muito fortes e com um perfil voltado a resolver problemas. E até uma coisa assim, muitos dos nossos gestores, eles adoram responder esse tipo de problema, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou no nosso site tem uma aba no nosso site que é só assim, a cada 2 meses a gente posta um quebra-cabeça, né? Um problema normalmente matemático ou de programação, e a gente deixa aberto para as pessoas responderem. Aí o pessoal manda a resposta para a gente por e-mail, quem acerta a gente coloca o nome ali do lado das pessoas que conseguiram acertar. E assim, isso é verdade que isso começou como uma brincadeira quase, mas isso aqui se mostrou uma ferramenta muito poderosa para contratação. Porque, cara, isso aqui na verdade está filtrando exatamente o tipo de pessoa que a gente precisa. Um cara muito bom de exatas e que tem um drive para resolver problemas. Querendo ou não, o que a gente está tentando fazer no mercado é resolver um problema, né? Eu estou tentando resolver o problema do mercado financeiro, que é um problema que não tem uma única solução, é um problema aberto. Não tem uma resposta certa, só que você tem respostas que são certas o suficiente para você ganhar algum dinheiro. Mas nada vai ser certo, 100% certo. O meu sócio Cris, ele fala isso. Todo modelo, por definição, está errado. Só que alguns são suficientes, alguns são certos o suficiente para serem úteis para alguma coisa. Então é mais ou menos essa ideia, e a gente criou esse negócio de puzzles. Quem quiser, quem achar que quem for bom de matemática aí, tenta entrar no nosso site e responder. Se vocês acertarem, seu nome vai estar ali do lado. Faz assim, Lucão, ó. Pega esse link, coloca aqui na descrição desse episódio. O primeiro que acertar, a gente vai mandar um livro para ele. Mandar um livro. Bom, e o primeiro que acertar, eu mando uma garrafinha. Então, fechado. Fechou? Eu mando pro Pedro pra você ver se tá certo. Se você colocar lá, eu não vou saber. E mas... a gente marca uma entrevista também, então. Aí já pode ser pro Pedrão, né? Só uma coisa, né? Não é que todo mundo que acerta a gente contrata, tá? Mas o que a gente fez, e já aconteceu em alguns casos, as pessoas que estavam respondendo todos os nossos puzzles, a gente chamou pra falar, eu quero conhecer esse cara, quero saber o que ele faz da vida. E alguns... curiosamente falaram, cara, eu sempre quis trabalhar na Giant. Falei, que bom, então venha. Muito bom. Além disso, eu sei que é uma das coisas que fazem eu ser fã da Giant
é o incentivo à educação. Então, abrindo a biblioteca ali, tem vários livros que vocês indicam. Qual que você indica? A sua indicação de livro que você acha que deve todo estar mundo aí tem na que capa ler? a minha indicação. Desce um pouquinho aí. Pode descer? Esse aí. Quem escreveu isso fui eu, né? Então a minha indicação tá logo no começo. Flash Boys, do Michael Lewis. Esse livro vermelho, cara, é um livro muito legal. Esse livro, ele conta a história dos high frequency traders nos Estados Unidos, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe nem que existe. E esse livro é legal porque a hora que você começa a ler, você fala, cara, isso aqui é um mundo completamente novo, que é uma maluquice. Que são os vou dar um pequeno spoiler do primeiro, como o livro começa. O livro começa contando a história de uma empresa chamada Spread Networks, que é uma empresa que faz cabo subterrâneo, cabo de fibra ótica ligando. E eles estavam querendo ligar duas bolsas, a bolsa de Chicago, se não me engano, e a bolsa de Nova York, numa linha reta. E aí eles contam a história, se não me engano, que tinha um hotel no meio do caminho. Acho que era um hotel. E aí eles tinham duas opções, né? Ou eles faziam a volta no hotel com um túnel de cabo de fibra ótica, ou a segunda opção, que foi a que eles fizeram, é compra o hotel, demole e não faz curva na linha. E aí, por que não faz curva? Porque se você tem uma linha reta, se você faz uma curva no cabo de fibra ótica, pense o seguinte, um servidor, quando ele manda uma ordem, por exemplo, essa ordem vira um pulso de luz que vai andar dentro de um cabo de fibra ótica. Se tem uma curva no cabo de fibra ótica, a luz vai bater dos lados aqui e ela perde um pouco de velocidade. Fora que a menor distância entre dois pontos é uma reta, sempre. Sim. Então, eles gastaram uma grana preta para não fazer uma curva no negócio. Por quê? Porque essa velocidade, esses milissegundos que eles ganham para enviar uma informação de um lugar para o outro, faz toda a diferença entre você ganhar dinheiro no mercado ou não para estratégias de alta frequência. Só para dar uma ideia para vocês, hoje o nosso servidor que emite as nossas ordens, ele não está no prédio da Giant. Ele está dentro do prédio, dentro do data center da Bolsa. Por quê? Porque o data center da Bolsa está em Santana do Parnaíba. Se o meu servidor está no meu prédio, essa ordem vai virar um pulso de luz, vai andar dentro de um cabo de fibra ótica alguns quilômetros e vai chegar no prédio da Bolsa. Eu vou perder alguns milissegundos ali. Agora, o meu servidor está a 30 centímetros do servidor da Bolsa, porque a distância que a luz precisa percorrer é menor, a latência é menor, e isso faz a diferença se você vai ganhar dinheiro ou não. E o custo é bem maior, ou não? A gente aluga um armáriozinho lá, Sim. onde a gente deixa o servidor. A gente brinca que o aluguel desse armário é o funcionário mais bem pago da empresa. Né? E você tem aqueles casos de... Só para não perder, isso aqui tem em português, esse livro? Sabe? Eu não tenho certeza. Tá, então pesquisem aí. Eu sei que fizeram um filme, eu não assisti esse filme ainda, mas eu ouvi dizer que fizeram um filme chamado The Hummingbird Project, é o Projeto Beija-Flor. Eu também não sei se traduziram para o português, mas pelo que eu entendi, era uma história baseada nisso aqui. Tá. E aí ele até conta, tem uma bolsa nos Estados Unidos que nasceu por causa disso. Você tinha os high frequency traders estavam massacrando um monte de... Tem estratégias que são legais e tem estratégias que são sacanagem. E você tinha um monte de gente fazendo essas estratégias de sacanagens, e aí teve um cara, que é o personagem principal do livro, chama Brad Katsuyama, que ele criou uma bolsa para proteger os investidores desses high frequencies predatórios. E o que ele fez? Ele criou uma lombada. Porque o problema é o seguinte, esse cara ele é muito rápido para chegar aqui, na velocidade ele está sacaneando um monte de investidor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lombada, eu vou atrasar a ordem desses caras. Como que ele fez isso? Ele pegou um cabo, sabe o cabo de fibra ótica que eu falei que a pessoa tenta fazer? O cabo que chegava na bolsa dele, ele fez um rolo de quilômetros e quilômetros e quilômetros de cabo enrolado. Todas as ordens passam para isso, tem um delay de, sei lá, 200 milissegundos. Ele nivelou todo mundo, não tinha ninguém indo mais rápido porque ele tinha essa lombada lá dentro. E essa bolsa está viva até hoje. Esse daí, né? The Hummingbird Project. Eu não assisti o filme, gente. Eu só ouvi dizer que é parecido, que tem a ver com... 6.2 do IMDb, né? A nota, né? Se for um filme ruim, vocês me desculpem, mas tá escrito bom, aqui, tá About okay. High Frequency Trading. É sobre o tema. Eu não sei se ele é exatamente o Flash Ele é Boys. nichado, vamos dizer assim, né? Ele é bem nichado. E o Mike Lewis tem o... Big Short. Big Short, que eu tenho isso aí, mas puta, molhou. Mas tá em inglês, eu não sei se tem em português não, mas é bom procurar em português. Agora, esse negócio de high frequency, tem um negócio também que ficou muito estudo, que era os mini crashes, assim. Os caras ficavam tradando aí, dava um bug.
E aí dava tipo, sobe, desce e tal, e quebra. Os flash crashes, né? Eles falam. Crash. Teve um, inclusive, quando foi? Acho que 2014, que o S&P 500 caiu, tipo, 20%, alguma coisa assim, em um período de 5 minutos e voltou como se nada tivesse acontecido. Aí descobriram que foi um adolescente. Foi. Merda. Mas assim, isso tem até alguns estudos que mostram que esses flash crashes... É que esse foi muito violento e esse ficou famoso. Esse de acho que 2014. Mas você tem mini flash crashes acontecendo o tempo inteiro. Também, ou não? Eu não me lembro se ele fala disso no livro. Aí tem um outro bom, esse The Man Who Sold the Market, é a história do Jim Simons, o cara da Renaissance. Também é bem legal. Do fundo Medallion. Muito bom. Tem bem mais, né? Tem, cara. Uma coleção, biblioteca gigante aí. E vários livros que ninguém fala, né? Tem isso que é legal. Algum tempo atrás, quando a gente fez... Até uma curiosidade, né? O Faria Lima Elevator, ele tem uma biblioteca dele, né? Que ele criou uma página lá que é basicamente isso aqui. E quando eu vi a biblioteca dele, a gente acabado de fazer essa nossa. Eu falei, cara, não tem nada de quant aqui, né? Quer saber? Eu vou falar com ele. Aí eu falei com ele lá, falei, cara, eu fiz essa biblioteca aqui. Se você quiser usar e botar aí, fazer uma aba quant, be my guest, velho. Manda bala. Eu acompanho, eu sou fã do Faria Lima Elevator. Aí eu mandei pra ele e ele botou. Então tá lá na própria biblioteca do Faria Lima Elevator, tem uma ala Giant Steps, que é todos esses livros quantos. Entendeu? Deu os créditos ainda, pô, legal. Deu muito. Os caras são gente boa. Eu escrevi também o prefácio do livro dele. Quando ele fez uma coletânea de cartas lá também, falou, cara, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Eu fiquei muito feliz. Legal, pô, dá pra ver que é forte esse incentivo para educação. E até entrando nesse tema, o que você acha que dá para trazer essa parte de inteligência artificial, de quant para educação? Você acha que tem muito para evoluir ainda? Cara, eu acho que tem. Eu vou dar a minha visão como Giant, né? Pô, a gente tem o quant, ele é a junção de tecnologia com finanças. Eu acho, vocês vêm fazendo um trabalho muito bom nessa parte de finanças, você tem boas iniciativas, a gente sente que está evoluindo muito o nível o nível das pessoas, de conhecimento das pessoas sobre o tema como um todo, isso vem evoluindo muito bem. Por outro lado, você tem todo o pessoal de tecnologia. O Brasil tem muitos bons programadores, apesar de ser uma profissão que é sempre muito difícil, né? É uma briga de faca para trazer eles. Agora, é muito raro alguém que combina as duas skills, né? A gente até brinca também, lá na Giant, o pessoal que entra lá, ou a gente traz um programador, ou a gente traz alguém... É mais difícil trazer alguém de finanças e ensinar programação, mas normalmente a gente traz um programador e ele se torna versado em finanças e por isso ele ficou muito mais caro imediatamente, porque agora é alguém que une essas duas skills. Então, eu acho que, cara, talvez a forma mais rápida é assim, programadores, o mercado financeiro é da hora, cara. Se vocês juntarem essas duas skills, imediatamente vocês se tornam caras muito valiosos no mercado. Então, eu acho que sim, porque a gente pensa realmente que tem como evoluir, que tem como gamificar, que são coisas que vocês fazem quando vocês colocam quebra-cabeça lá, você está gamificando. E até falando em gamificação, queria trazer como que vocês fazem as estratégias da Expert. Que a Expert, para quem não sabe, é o maior evento da América Latina do mercado financeiro, né, que envolve gestores, analistas, assessores, e a Giant sempre se destaca ali com o stand deles. Como que foi que vocês pensaram essa estratégia lá atrás a gente vai se destacar como aqui? Pô, tem muito gestor bom, como que a gente se destaca aqui? Boa. Acho que eu vou começar do começo, né? Alguns pontos de partida. A Giant, a gente sempre tentou construir a nossa marca, pensando do ponto de vista bem de marketing mesmo, de marketing, comunicação, como uma empresa diferente. A gente por essência, uma empresa muito diferente. A gente, até se você for na Giant, você vai ver. Hoje eu tô de camisa, mas normalmente o pessoal tá de camiseta lá. É um clima meio Google. A gente tem camas dentro do escritório que o pessoal pode usar. Tem uma sala de jogos lá com camas que a galera pode ficar. Mas só para dizer assim, a gente é uma marca, a gente é uma empresa muito diferente. E por a gente ser uma empresa muito diferente, a gente queria criar uma marca que falasse diferente. Então, quando a gente foi pensar a primeira Expert que a gente participou, o que é um stand de uma gestora? Bom, é uma casinha com um balcão ali, uma máquina de café,
um sofazinho, algumas colocam umas salas de reunião. O que a gente falou para a nossa agência? A gente usa uma... eu vou até fazer um merchan para eles aqui. Não, o pessoal, cara, a gente gosta muito da nossa agência. O pessoal chama Unobvious Agência. E eles estão com a gente já há muitos anos e eles... Talvez uma das coisas mais legais é que eles... É difícil achar uma agência de marketing que entende de mercado financeiro. E eles entendem bem. E mais do que isso, a gente já está há tanto tempo com eles que eles entendem a Giant. Eles sabem... Eles já entenderam como a gente pensa. Por isso que a gente fica com eles. Porque, cara... E eles são bons no que eles fazem. Acabou o merchan. Mas, enfim. Então, o que a gente falou? Qual foi o nosso briefing para eles na primeira? Eu falei, cara, primeiro briefing. Eu não quero nada que outra gestora poderia ter. Eu quero uma coisa diferente. Então, se o stand é uma casinha, eu não quero uma casinha. Se as pessoas têm sofá, eu não quero sofá. Se as pessoas dão café, eu não quero café. Eu quero alguma outra coisa diferente. Segundo briefing. Quais são os conceitos por trás da nossa marca? A gente tem alguns conceitos. O primeiro deles é tecnologia. Então, eu quero um stand que grite tecnologia. Eu não sei o que vai ser, eu só sei que o cara tem que bater o olho e falar, tecnologia. Outra coisa que a gente pode usar também, que a gente também tem muito, a parte de matemática. Outra coisa que a gente pode explorar, né? E a gente tem liberdade poética para ser ousado. Então, são essas três coisas, venham com ideias. Aí uma vez eles vieram com um jogo, que era o pessoal podia jogar contra o Zara, era tipo um totem que ficava no meio da feira, que o pessoal podia apostar, era tipo operar dólar contra o Zara. E era o Zara real, o que ele fez ao longo do tempo, e você podia escolher comprar ou vender, e aí te dava o resultado. A gente fez um ranking de quem conseguiu ganhar do Zara ou não. A segunda foi aquele cubo que a gente fez. O cubo é uma ideia legal, né? Foi assim, não era um stand, ele era um cubo em pé no meio da feira, de LED. Você bate o olho no cubo de LED e você pensa, tecnologia. Serve o propósito, era isso que eu queria, entendeu? Eu queria botar uma bandeira que gritasse o nosso conceito, que era tecnologia. E aí o pessoal da agência que pensou em tudo isso. E essa última agora era um jogo também que você apertava um botão, ele caía, soltava uma bolinha lá em cima. Sabe aquele The Wall do Luciano Huck? Era um negócio daquele, só que a bolinha sempre sai do meio. Então, conforme você vai jogando a bolinha, ela vai cair numa normal. Então era um negócio matemático. As filas gigantes, né? E as filas gigantes. E aí todos esses... Mas é sempre com esse briefing, assim. Eu não quero nada parecido com qualquer... Eu quero um stand que nenhuma outra gestora ou nenhuma outra marca poderia ter. É aquele stand que, assim, só Giant teria licença poética pra botar uma esquisitice dessa aqui, entendeu? E aí... Daí que veio essas ideias. E para esse ano já estão pensando em alguma coisa? Já começaram a discutir? Ou vocês deixam mais para próxima? A gente normalmente deixa mais para próxima. Eu tô esperando a agência falar alguma coisa lá. É difícil, porque a expectativa vai subir. Essa é a parte ruim. Pois é. Porque a gente, se fizer um estúdio normal, lá o stand normal, né? Vai. Tá lá em cima. Tá lá em cima a bola. Falando em merchan, Gui, fala um pouco o que é Smart Brain? O Gui Carter, ele é da Smart Brain, que é uma baita de uma plataforma. Coloca aí, Lucão. Vamos lá, coloca aí, né? Quem sou eu? E o Gui vai explicar melhor o que é Smart Brain. Vamos lá, a gente tem uma tecnologia, falando de tecnologia aí, como o Pedro colocou, avançada para fazer gestão de investimentos. Então, a gente tem uma plataforma já de alguns anos, né? A gente começou esse negócio na década de 2000, início da década de 2000, então a gente é pioneiro na parte de consolidação de carteiras, controle de ativos, e a gente atende hoje grande parte aí, digo aqui, né, 90%, não é um mercado que tem bandeira em todo lugar, não é todo lugar que fala, oi, eu sou um family office, mas a gente atende muito os gestores de patrimônios, os family offices. Aqui você tem também os bate-papos que a gente fez, sim, né? Pô. Então, vai estar aí Pedrão também. Vai estar aí o Pedrão também, lógico. Que honra. E quem quiser, obviamente, aí tiver, também a gente atende consultores. A gente recentemente, não faz tantos anos, com a aderência do Open Finance e toda essa parte tecnológica, da agenda do Banco Central, a gente também começou a fazer as integrações com as instituições financeiras. A gente fez uma grande, né, com um banco, a gente fez o 100% lá do Investe Mais, que é o aplicativo do Bradesco. Então, a gente integrou lá com eles e nos sistemas legados. Então, não é algo assim... precisa de campeões também de Olimpíadas e PhDs ali para fazer. Então, a gente também faz essas integrações. Então, para dar, obviamente, a parte de consolidação e inteligência
para quem está na gestão de investimentos, tá? E aí, quem quiser também entrar em contato conosco, pode mandar aqui mensagem em qualquer lugar ali. Tem no contato no site, entrar também no nosso Instagram. A gente tem um blog que fala bastante coisa do mercado. A gente agora também tem quem é do curso dos MBAs da Elmer Banco também ganham isso, né? Ganham acesso à plataforma para aprender na prática. A gente aprende na prática. Então, tem uma aula de montagem de carteira, eles utilizam a plataforma para montar a carteira. Que legal. Já sai um expert aí, já só faltando o cliente. Ou às vezes, né, já vem o cara mais sênior, já tem cliente e aí aprende como tem que fazer. Então, assim, tentei resumir aqui ao máximo, mas aí vocês podem contatar os nossos especialistas ali, que eles vão explicar muito bem e atendê-los. Show de bola. Lucão, põe agora na Giant. Quais são os próximos passos? Vocês estão otimistas para o mercado? Cara, a gente tá desenvolvendo um projeto que já faz mais ou menos 1 ano e meio. E, inclusive, na última carta trimestral, é isso aqui, o Projeto Foundation. A última carta trimestral foi exatamente isso. Foi a primeira vez que a gente falou abertamente para os investidores o que a gente está fazendo. Mas é uma melhoria, é uma evolução significativa da estrutura do Zaratustra. E é uma evolução que pode... A nossa expectativa é que, quando tudo isso estiver completo, a gente consiga aumentar bastante o nível de retorno do fundo. Nessa carta eu explico, é uma carta de 17 páginas, né? E é um projeto complexo de explicar. Quem tiver interesse, pessoal, dá uma olhada nessa carta, que eu explico bem ali o que a gente está fazendo. Mas é quase como uma versão 2.0 do Zaratustra. Ainda é o mesmo Zaratustra, a mesma lógica por trás, são os mesmos sinais de alfa. Eu falei o que é sinal de alfa aqui, já expliquei. Sim. São exatamente os mesmos sinais de alfa, implementados de uma forma mais eficiente. E é isso que a gente está trabalhando faz 1 ano e meio, né, do Zara. A gente já tem coisa rodando live, os resultados estão muito legais por enquanto. E a nossa expectativa é que ao longo desse próximo ano aí, a gente consiga concretizar a maior parte desse projeto. E isso vai virar, assim, para o investidor que está olhando, o endgame disso é aumentar resultado significativamente. Legal, então essa é um projeto ambicioso, mas cara, eu nunca tive tão animado com um projeto nosso. E eu nunca vi a galera trabalhando tanto também, cara. Faz 8 anos que eu tô na Giant, cara, o pessoal tá com sangue no olho. Eu falei que a gente tem camas lá, né? A galera tá usando mesmo as camas. Aí o pessoal chega às 7 da manhã, vai embora meia-noite, dá uma paradinha numa cama. Lá pra... mas enfim. Mas a Já gente... dorme. Aliás, Smart Brain também tem bastante nerd, né? Claro, né? A gente Smart Brain. A gente tem... não vou falar assim, né? Pô, chamar uma pessoa de nerd, não é bem assim, né? Mas hoje o nerd amador, né? O nerd hoje é muito bem visto, né? O nerd conquistou um espaço hoje que, pô, as pessoas gostam do nerd. Que é uma forma carinhosa de chamar as pessoas de muito inteligente. Não é aquele nerd do passado que... a gente fala brincando. Então, o nerd a gente já chama uma pessoa muito inteligente. A gente fala isso aqui brincando, né? Mas, cara, eu vou te falar. É uma lição de humildade. Eu trabalhando de um lado de uns caras que estão ali, eu olho e falo, cara, quando eu brinco e falo, eu sou burrinho, comparativamente, assim, eu sou mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, nesse sentido, né, senão o RH vai puxar meu... Não, seus nerds são no sentido de muito inteligente, de admiração mesmo. Muita gente, porque grande parte do nosso quadro de funcionários é programador, a gente é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro, então a gente alia aquilo mesmo que o Pedro falou, né? É entendimento do mercado junto com a programação, que é uma coisa que hoje faz total diferença aí para todo mundo e acaba até inflacionando, né? Como você bem falou. Mas eu acho que dá para colocar assim. Porque eu tava vendo uma discussão sobre isso. O nerd é o cara de muita gente boa, hoje todo mundo admira, então você quer chamar o nerd do passado, daquele nerd mais pejorativo, já é nerdola, tá? Então meio que mudaram, tem o nerdola, que aí aí você tá meio que zoando, cara, um bullyzinho ali, mas o nerd hoje é muito bem visto. Então eu tava lendo um artigo sobre isso e eu concordo, o pessoal tá concordando também. Olha só, tá bom, então cultura, né? É cultura também, né? Então é um elogio, vai. Muito bom, elogio. Pedrão, muito obrigado por participar. Inclusive, pessoal, já deixei o convite pro Pedro participar, dar uma aula no nosso MBA. Viu, Renanzão? E eu já aceitei o convite, pessoal. Agora é só marcar. Fazer uma aula no MBA. Acho que vocês tiveram uma palhinha aqui do quanto que é um cara
inteligente, é de fato um cara inteligente, é um cara que sai muito de mercado e que, o mais importante, dá pra ver que é um cara apaixonado pelo mercado. O entusiasmo que ele falando do projeto agora, traz esse entusiasmo que é muito importante no mercado financeiro, que muitas vezes é frio. Ter uma pessoa apaixonada é o que faz acontecer. Então, obrigado por compartilhar, pô, acho que foi quase 1h30 de papo, né, já. E voou. Mas não acabou ainda não, pô. Você quer fazer pergunta? Não, mas aí vai ter que fazer o lançamento, que é o curso com a Giant Steps, com o Pedro da Giant Steps. Não, isso, então, assim, o Pedrão vai entrar ali. No início vai dar uma aula, mas a gente já pensei aqui em várias outras coisas. Quando eu falei tecnologia para a escola, pô, é isso. É pensar que a gente pode colaborar muito aqui com a escola. Pô. Nossa, eu vou te falar, seria um prazer, vai ser um prazer participar e eu preciso agradecer vocês. Obrigado de novo por ter me convidado aqui, realmente foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pro pessoal que ficou 1h20 ouvindo eu falar sobre fundo quantitativo. Obrigado por estarem aí ainda. Não sei como vocês estão aqui ainda, mas obrigado pela paciência. E é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima. Curtiu, Lucão? Demais. Muito didático. Didático, já começou a estudar pro GMAT? É verdade. Faz isso. Ele deu um Google lá. A gente já mencionou o Nubank várias vezes. Valeu, Nubank. Por eu não ter passado naquela prova. Muito bom, muito bom. Então, obrigado pelo episódio do Consultório de Investimentos. Na próxima semana a gente volta com mais um. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Okay, let's go.